Está no ar o programa Enfoques da Vida, um programa destinado a oferecer conteúdos de interesse da nossa comunidade. Vamos falar de saúde, espiritualidade, entre outros assuntos. Se inscrevam, compartilhem, muito importante compartilhar sempre o bem. Então, se vocês gostarem, compartilhem esse programa. Hoje nós temos a presença do seu Ezequiel Gonçalves, que ele foi o idealizador do programa Momento Espírita, lá em Londrina. Isso aconteceu em 1967. Seu Ezequiel, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, um prazer. Para nós é uma honra estarmos aqui com o senhor, que foi esse idealizador tão importante para o movimento espírita. Talvez não tenha sido tão importante como o espiritismo merece, né? Mas procuramos fazer o melhor possível na época e até hoje. Muito bom. Receba também as minhas boas-vindas. Esse é um espaço muito importante para a divulgação da doutrina espírita, para espíritas e não espíritas também, para que possam conhecer um pouco da doutrina e sempre semeando o evangelho e a mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, confesso, para mim aqui é uma honra conhecer e entrevistar aqui o idealizador de um programa tão marcante, talvez um dos mais conhecidos fora do meio espírita, especificamente sobre o espiritismo, né? Eu tenho uma pergunta muito especial aqui para fazer para o seu Ezequiel, mas antes eu convido você já a se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo, deixar o seu like para que a gente possa levar a mais pessoas também. E deixe nos comentários sugestões de temas que a gente pode abordar nesse espaço aqui. Seu Ezequiel, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pela presença. E eu queria começar perguntando duas coisas, se me permite. A primeira é, como surgiu a ideia de fazer um programa, o Momento Espírita? E o segundo, já passaram 56 anos desde esse início. Como que era divulgar o espiritismo naquela época em relação a questões de intolerância religiosa? Como que era visto? E nesses 50 anos, o senhor acha que hoje é melhor, a intolerância religiosa diminuiu, hoje é mais fácil falar sobre espiritismo para as pessoas? Ou como é que o senhor enxerga essa situação? Bom, dividindo a pergunta em várias, né? O início de tudo, nós tínhamos no Centro Espírita Nosso Lar, em Londrina, um trabalho em que nós fazíamos o recolhimento de doações de alimento para as famílias necessitadas. Era o programa Alta de Souza. Nós utilizávamos, na época, duas equipes. Uma entregando sacola, uma sacola de pano, né? Nós batíamos palma na casa para pedir as doações. Como nós sabíamos que muita gente iria dizer que não tinha nada, nós usávamos um estratagema diferente. Nós dizíamos, não, nós vamos deixar uma sacola e a semana que vem nós passamos recolhendo a sua doação. Aquilo que a senhora puder ajudar, entendeu? Será muito bem-vindo. E a outra equipe, entendeu? Passava uma recolhendo e a outra deixando sacolas. E numa das reuniões da juventude, né, junto com a diretoria do centro, né, nós queríamos aumentar, né, a divulgação da doutrina espírita. E a gente conversando, um dando uma ideia, outro de outra, como eu já fazia rádio naquela época, né, era locutor, era ator de rádio-teatro, né, e já trabalhava na emissora, eu propus, entendeu, que a gente pudéssemos fazer um programa espírita. A ideia foi bem aceita. Aí o Astolfo Olegário de Oliveira Filho, que também participava, era um jovem recém-vindo de Minas Gerais, né? Ele se propôs a preparar o programa. A preparar o programa. Aí, resultado, foi ali que surgiu o programa espírita em si. E aí, para a divulgação, nós escolhemos o nome de Momento Espírita, né? Porque era o momento inicial da divulgação. E vocês tiveram bastante retorno em função desse programa? Procuravam mais pela casa espírita ou telefonavam para a rádio? Como que funcionou a divulgação nesse sentido? A divulgação foi muito boa.
Não? Porque pessoas que não tinham conhecimento da doutrina espírita, né? Que olhavam a doutrina espírita como uma magia negra ou outras coisas bruxaria. semelhantes, né? Uma bruxaria. Né? Pelo programa, eles perceberam que não era nada daquilo. Né? Porque o programa era um programa diverso. Ali tinha vários tipos de mensagens. Né? E todas mensagens falando da doutrina e falando de Jesus. Né? Então, para muita gente, aquilo ali foi um início de sentir aquela vontade de conhecer de perto. E como nós dávamos também o endereço do centro, né? O centro passou a receber várias pessoas procurando informações da doutrina em si. Mas aí, na época, tinha um problema, porque qualquer emissora, para você apresentar um programa religioso, você tinha que comprar um horário. Né? Porque tudo era caro naquela época. Porque na época, por exemplo, entendeu? Era praticamente rádio. Televisão não tinha em Londrina. Né? A televisão em Londrina surgiu bem depois com o Canal 3. Né? E eu disse, olha, eu vou tentar conseguir na emissora que eu trabalho, que era a radiodifusora, vou ver se eu consigo um horário. Aí conversei com o gerente da emissora, né? Levei o manuscrito do programa, mostrei para ele e ele me deu o voto de confiança. Legal. Aí, resultado, começamos sem pagar um tostão, com meia hora de programa. Pois é, aqui nós temos até aqui o script, nós vamos disponibilizar para vocês poderem Esse baixar. é um dos programas da época. Como que era o programa, o roteiro aqui, tudo. E o senhor mencionou, né, as pessoas passaram a querer saber mais da doutrina espírita porque tinham uma imagem de que era bruxaria, coisa ruim. Então, como é que o senhor percebe ao longo desses 56 anos? Isso diminuiu bastante? Hoje o espiritismo é mais bem visto pelas pessoas que não conhecem ou ainda permanece o estigma? Com certeza, principalmente depois do Pinga Fogo, né? Que aí o pessoal conheceram mais de perto, né? A vivência do Chico. Né? E a vivência do Chico nos trouxe uma grande procura da doutrina espírita. Né? Passaram a sentir que necessitavam realmente da reencarnação, principalmente da reencarnação, que era a demonstração da generosidade do Pai, que nos dava a oportunidade de resgatarmos erros do passado com plantios de coisas boas no presente. É bom até para as pessoas, porque esse programa não é só para espíritas, mas para não espíritas também. Exato. Às vezes as pessoas têm uma distinção entre um cristão e um espírita. Eu costumo falar assim, nem todo cristão é espírita, mas todo espírita é um cristão, porque é uma religião que se apoia, uma doutrina que se apoia sobre a figura do Evangelho de Cristo, né? Tanto é que existe a frase que diz, né? Conhecereis o espírita pela sua transformação moral, né? E a sua transformação dos seus atos. Né? Porque o espírita ele tem que ser exatamente igual dentro e fora do centro. Exatamente. Porque não adianta ele entrar no centro, sair dali e continuar sendo aquilo que era. O senhor mencionou o Pinga Fogo, né? A gente foi procurar a data, né, Denise? 1971. Foi um programa que foi marcante na história do espiritismo no Brasil, né? Tanto que bateu todos os recordes de audiências. Chico Xavier sendo entrevistado por uma roda de jornalistas ao vivo. Fizeram uma segunda edição, bateu mais recorde ainda. E o senhor, como é que foi vivenciar esse momento? Como é que o senhor percebeu naquela época ou a diferença que o Pinga Fogo fez? Foi muito grande, né? Tanto é o seguinte, que o programa era para ser feito de 40 minutos, entendeu? E levou quase 2h30. Eles simplesmente estenderam o programa porque a audiência foi total. Nunca se teve uma audiência tão grande quanto aquela do Pinga Fogo. Até hoje não temos. Até hoje, Até hoje ninguém conseguiu superar. Tanto é que a emissora foi obrigada a reapresentar o programa depois. Então foi um marco muito grande dentro da doutrina espírita. Legal. O Chico Xavier, grande apóstolo do espiritismo, né? Depois temos Divaldo Franco também.
Tem algum outro nome, algum expoente aí? O próprio Divaldo fala que ele está no fim da caminhada dele, né? Já passou dos 93 anos. Tem algum novo expoente, apóstolo do Espiritismo que o senhor acompanha, detecta, para as pessoas quiserem saber? O Pinga Fogo, inclusive, quem quiser, ele está disponível no YouTube, convido você a assistir, também tem na íntegra os 2 programas. Mas assim, de nomes do Espiritismo atualmente, na comunicação, tem algum que o senhor destaca? Olha, atualmente é mais difícil, porque hoje hoje tem tantos elementos que pregam a doutrina espírita com um conhecimento grande de causa, que é difícil a gente enumerar. Muito difícil. Legal. São iniciativas como o Movimento Espírita, né, que ajudam as pessoas a tirarem esse estigma e conhecerem um pouco mais a mensagem do Evangelho, né? Com certeza. Que legal. Com certeza. E você, Denise, tem alguma coisa que você tinha preparado de legal pra gente também? Acerca do roteiro, né, do programa. Nós demos uma lida e muito interessante que ele parece como se fosse uma reunião mesmo de estudos, né, com prece inicial. E aí a minha curiosidade, o público, né, como o senhor disse, eles não telefonavam lá para saber mais coisas acerca, por exemplo, questionamentos, pessoas leigas que não tinham conhecimento nenhum, se elas iam lá na porta da rádio para saber mais a respeito, com dúvidas, ou querendo informações, onde que é o centro espírita, algo assim. Muita gente ia na emissora para ver a gente apresentar o programa. Que bacana. Eram ao vivo pessoas mesmo, iam lá mesmo. que iam lá, entendeu, para conhecer. Então, para ver como vocês atiçaram muito a curiosidade das pessoas. Com certeza. Então, ela tinha coisa. Não havia o retorno, por exemplo, da questão dos alimentos. Porque a divulgação começou exatamente para a gente conseguir arrecadar mais. Para conseguir maior. Porque a gente arrecadava da seguinte forma. Era meia dúzia de elementos para deixar na sacola e mais meia dúzia para recolher. E nós fazíamos uma rua por semana. Então, bem no fim, seu Ezequiel, o objetivo de vocês, que era de arrecadar mais, né, donativos, acabou que vocês divulgaram mais o Espiritismo. Exato, a gente aproveitava a divulgação exatamente para que a pessoa soubesse quem é que estava passando ali para solicitar os alimentos. E interessante que o Pinga Fogo, né, como o Paulo trouxe de uma forma muito feliz aqui para nós, a lembrança, então o programa deu a vocês uma segurança maior para a divulgação. Vocês não sofreram ataques, críticas, algo assim? Não, na época já não havia mais, Foi bem esse tranquilo, tipo de então. degradação. Era bem mais tranquilo. Porque houve uma época que o espiritismo tinha que ser divulgado escondido, né? Eu lembro que em Foz do Iguaçu, onde eu morei por mais de 30 anos, o fundador da Casa Espírita onde eu frequentei, eles tinham que fazer o evangelho no barco, no rio ali, Iguaçu, no Rio Paraná, faziam escondidos o evangelho. Então, isso foi anterior ainda ao que vocês viveram. Se bem que Foz do Iguaçu é uma cidade bem mais nova do que Londrina, né? Mas que bom que vocês não sofreram nenhuma crítica, nenhum ataque. Não tivemos. Que maravilha, não foi tivemos. Bem tranquilo. Então. Graças a Deus, entendeu? Não fomos martirizados. Você sabe que eu tô com o script aqui do programa dezembro de 1967. E para mostrar realmente essa questão de como todo espírita é um cristão, que a nossa doutrina é apoiada em Jesus, o programa tem uma trilha musical ali, uma vinheta para começar, e a primeira frase do script é: prezado ouvinte, que Jesus esteja em seu lar. Ou seja, mais do que isso, né? E tem uma frase muito marcante no Espiritismo que é: fora da caridade não há salvação, né? Então, que bonito ver esse trabalho que o Centro Espírita fazia, levando mantimentos a famílias necessitadas, que esse também é um grande objetivo do Espiritismo, né? Naquela época, Londrina era considerada a capital mundial do café. Inclusive, era o 3º aeroporto mais movimentado do Brasil, em pousos e decolagens. Então era um movimento muito grande em Londrina. O café era
uma atração enorme. Né? E tinha o pessoal, entendeu? Os barões do café que ficavam no centro, mas na periferia, entendeu? Como Londrina não existia indústrias, não tinha quase emprego. Então a miséria era muito grande na periferia. E era onde a gente procurava auxiliar na alimentação, né? Na arrecadação de alimentos. Que bonito. Né? Para poder socorrer aquelas pessoas que passavam a necessidade. E sabe, eu tô curioso para saber como é que foi a transformação do Momento Espírita até os dias de hoje. Então ele começou com esse formato, né? Depois ele foi virando uma narração de uma história. Como é que o senhor pode contar para a gente a transformação do programa ao longo desses anos? A transformação é o seguinte, em Londrina, não sei se você observou aí que são 2 locutores. Né? Para que não se tornasse monótono uma voz só, eram 2 vozes. Né? E uma das vozes que fazia junto comigo era o Antônio Greca. O Antônio Greca parou de fazer o programa comigo quando ele mudou-se para Curitiba. E quando ele veio para cá, entendeu? Ele começou a movimentar e foi onde surgiu o Momento Espírita aqui em Curitiba. Mas, para não fazer exatamente como era lá, eles passaram a fazer simplesmente uma mensagem. Era mensagens. Simplesmente uma mensagem por dia, né, dentro do programa. Inclusive, o primeiro apresentador do Momento Espírita em Curitiba foi um sobrinho meu que eu preparei em Londrina. Que interessante. Ele veio para cá, entendeu? E ele que Qual é o nome dele, apresentava. Ezequiel? Ele usava o pseudônimo de Ademar Júnior. Por falar em pseudonímo, o senhor tinha um pseudônimo na rádio, né? No rádio eu usava o pseudônimo de Carlos Gonçalves, que nós fazíamos as novelas, né? Como o nome Ezequiel Gonçalves não era um nome radiofônico, né? Eu passei a usar o Carlos. Como um nome artístico, assim. Como nome artístico. Legal. E aqui a questão da transformação do formato do programa em Curitiba para essa mensagem mais curta diária, foi porque eles viram que aqui encaixava melhor dessa forma? Exato. E depois outra, porque o tempo de programa que eles teriam. Eles tiveram que adequar. Foi um programa pago. Né? Era pago o programa. Se fosse pegar mais... Então eles pegaram ali, você pode observar, que não passa de 15 minutos. É verdade. Sim. Então, a mensagem era feita dentro daquele espaço. E até hoje faz um grande sucesso. Até hoje eles fazem isso. Legal. E por falar em Agora, primeiro... em Londrina, a gente tinha condições de fazer um programa mais longo. Desculpa. Imagine. Porque eu tinha conseguido os horários de graça. Né? Então, nós não pagávamos nada. Exatamente. Era Foi tranquilo. Uma benção o senhor conseguir esses horários, né? E até hoje ainda existe um programa espírita. Hoje é na Rádio Londrina. Esse programa, inclusive, eu participava desse programa até eu vim embora para cá. Hoje ele, então, acontece em Londrina, o Momento Espírita? Não é o Momento Espírita. Hoje lá é Além da Vida. Além da Vida. Bonito. E é nesse formato mais longo também? De meia hora. Meia hora. Meia hora também. E lá também eu consegui o programa de graça. Que legal. Vou falar com a nossa produção depois se a gente consegue deixar o caminho para quem quiser conhecer, ouvir também, né? Além da Vida. Que bacana. E por falar, né, em primeiro que nós estávamos falando, né, o Momento Espírita, o senhor é o nosso primeiro entrevistado também, né, aqui, que nós estamos inaugurando hoje com o senhor o estúdio. Muito obrigado. Sim, então por isso que para nós é muito importante mesmo tudo isso que o senhor está expondo e gostaríamos muito que o senhor deixasse uma mensagem para nós que estamos começando. Com certeza, né? Só posso dizer, antes de dizer a mensagem, dizer que o nosso programa, ele agradava de uma tal forma que o que era gerente da emissora, da radiodifusora, ele deixou a rádio para montar a rádio dele e me convidou para lançar o programa Espírita lá também. E aí nós lançamos nessa outra emissora, então, o programa Arauto Espírita. Arauto Espírita. Então nós tínhamos no sábado o Momento Espírita, né, de manhã, e nós tínhamos no domingo o programa Arauto Espírita à noite.
Então eram 2 horários distintos, em dias distintos, né? Com textos também completamente diferentes. Eram 2 programas. E esse pessoal todo era o trabalho todo voluntário, né? Todo voluntário. Quem preparava os programas era o Astolfo. O Astolfo é o baluarte da doutrina espírita hoje no norte do Paraná. Como tinha, por exemplo, para ter uma noção, o Astolfo, ele montava esse programa, ele tinha um programa na Folha de Londrina, né? Ele tinha uma página na Folha de Londrina, ele dirigia o Jornal Espírita do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, e ainda fazia palestras, o homem é fora de série. Legal. Bastante envolvido com a divulgação do espiritismo. E a mensagem que eu poderia deixar, entendeu, seria: conheça a doutrina espírita. Não ouça simplesmente falar da doutrina espírita. Leia as obras básicas da doutrina espírita. Que eu não conheço ninguém até hoje que, tendo lido as obras básicas da doutrina espírita, que são 5 volumes, não encontrei ninguém até hoje que, tendo lido essas obras com isenção de ânimo, sem pré-julgar, não? Ler as obras. Lendo as obras, não se tornaram espíritas. Por quê? Porque dentro, por exemplo, do Livro dos Espíritos, nós encontramos as respostas que em outras religiões nós nunca teríamos condições de encontrar. Porque ela vem nos mostrar um Deus justo, então, que não perdoa e não castiga, que dá a cada um segundo as suas obras. Então ele demonstra ali que tudo aquilo que nos acontece de mal, entendeu? Na realidade não existe. Por quê? Porque o mal é a ausência do bem. É simplesmente a ausência do bem. Da mesma forma que o ódio é simplesmente o amor que enlouqueceu. Nada acontece por acaso. E tudo isso nós vamos encontrar dentro da doutrina espírita, nos explicando tudo, inclusive de onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos, de acordo com a nossa vivência, nossos atos e principalmente por nossos pensamentos. Essa mensagem. Leia, procure conhecer as obras. Comece por um livro chamado O que é o Espiritismo? É um livrinho pequeno que nos mostra a que se presta a doutrina espírita. E aí leia primeiro o Livro dos Espíritos, depois as outras obras. São 5 volumes. E tenho certeza que você, lendo esses livros, você se convencerá de que a doutrina espírita veio para modificar a nossa mentalidade como seres humanos. E o mais interessante, né, Denise, é que hoje não há nenhuma dificuldade em você encontrar esses livros e ler, né? Não. Antigamente talvez fosse mais difícil você ter acesso a esse conhecimento, mas esses livros estão gratuitamente aí na internet, qualquer livraria, a Federação Espírita do Paraná. Então, os 5 livros, para quem estiver curioso: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese. Esse é, digamos, as 5 obras básicas, apoiadas por um livro introdutório, né, que Kardec preparou para quem fosse se preparar, o que é o Espiritismo, que também é facilmente encontrado. E Arauto Arauto espírita, eu gosto sempre das pessoas, mas o que é arauto, né? Arauto é portador da mensagem. Então, às vezes, o espiritismo ele é um pouco mais erudito, por isso que ele fala, né? Orai e instruí-vos, assim, que é uma doutrina que exige que a gente se renove, que a gente... o senhor mesmo colocou assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que emprega em domar as suas más inclinações, né? Então, todos nós temos essas más inclinações, mas nós não podemos aceitá-las passivamente. É nosso dever aqui evoluir, né, encarnados, buscando a luz de Jesus. Que legal. Queria passar a palavra para a Denise, talvez para as considerações finais, para a gente entrar na parte final do programa, mas já deixar o nosso muito obrigado aqui em nome de todos os espectadores, ao seu Ezequiel Gonçalves, aí, um arauto do espiritismo. Quem agradece sou eu, a oportunidade. Imagina. Eu gostaria de só colocar uma coisa.
durante todo o meu trajeto dentro da doutrina espírita, eu fiz muitas palestras espíritas. Eu tinha uma facilidade muito grande de falar, bastava me dar o tema e eu dissertava sobre o tema. Até que uma determinada época começou a me dar uns brancos. Eu começava falando, de repente dava um branco, eu não sabia mais sobre o que eu estava falando. Aí eu me propus a não fazer mais palestras. Mas o seu Hugo Gonçalves, que era o dirigente do Centro Espírita Allan Kardec, do Lar Marília Barbosa, né? Ele disse para mim, Ezequiel, você vai continuar falando. Eu digo, seu Hugo, eu não tenho mais condições. Está me dando um branco. Eu não me sinto capaz mais de falar. Né? Aí ele disse, você vai continuar, acha um jeito. Aí eu passei a fazer as palestras preparando o tema. Então eu fazia tudo por escrito. Então eu pegava um tema e fazia desde o começo num crescendo, com mensagens. Então eu lia as mensagens interpretando pela facilidade que eu tinha do trabalho dentro do radioteatro, né, das novelas, a interpretação do texto. E a outra mediunidade que eu tinha de sentir exatamente o que aquela mensagem estava transmitindo quando o Espírito a fez. Então eu sentia, eu conseguia transmitir, não se tornava cansativo. Mas depois que surgiu a pandemia, que eu parei, entendeu? Pela minha idade, como eu sou transplantado, não tenho defesa física, né? Eu não tinha mais condições de frequentar. Eu não podia me arriscar, né? Como até hoje ainda não estou participando. Então eu tentei dar uma forma de continuar, entendeu? Divulgando a doutrina. E achei uma forma. Toda noite eu faço uma mensagem baseada numa figura, né? Uma postagem. Baseado naquela postagem, eu pego aquele texto da postagem e desmembro ele dentro da doutrina espírita. Então eu transmito e mando, entendeu? Mando para uma porção de gente. Né? Como que é? Nós podemos ter acesso a esse material? Com certeza. Mas o senhor manda por grupos de Não, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. No WhatsApp, não tem pelo Face. Pelo Face? Pelo Face, por exemplo, eu tenho... Minhas mensagens chegam inclusive na África, entendeu? Tenho, por exemplo, na África uma amiga que ela é pastora. Né? E ela utiliza os meus conhecimentos, entendeu? Para colocar dentro do trabalho dela. Olha, se você ficou curioso como eu, nós vamos deixar então o link do Facebook do seu Ezequiel para que você também possa acompanhar essas mensagens que ele, ainda ativo, né, continua divulgando. A mensagem normalmente eu já mando para as pessoas, entendeu? Então eu preparo uma mensagem, né, que não fala diretamente com a pessoa. Sim. E mando. Então toda noite eu tenho uma mensagem diferente dentro da doutrina espírita. Que bênção, seu Ezequiel. Aí nós vemos como o senhor está cumprindo, né, com aquela mensagem que o senhor recebeu daquela mãe espiritual quando o senhor era bem jovenzinho, né? Com 11 anos de idade. Até hoje, né, desde seus 11 anos de idade até hoje, o senhor cumprindo com o que ela disse. O senhor vai divulgar, né? Você na época, né, que era uma criança apenas de 11 anos, vai divulgar espiritismo. E aqui o senhor para nós então é um exemplo, né, que mesmo com as suas limitações físicas naturais da idade, né, está ainda nesse trabalho. Então serão 70 anos. 70 anos. Então o senhor é um exemplo mesmo para todos nós de que sempre podemos, né, dar continuidade. Infelizmente o nosso tempo já acabou, né? Muito faz quem muito deve. Não, nós sabemos. Eu tive uma grande oportunidade. Tá ticando lá, né, as dívidas. Eu tive uma grande oportunidade de ter uma regressão de memória, né, lá em Minas, puxa, como é que é o nome do lugar? Lá na terra de Eurípides Barçanufo, em Sacramento. Em Sacramento fomos visitar uma gruta. E dentro da gruta eu tive uma regressão de memória e vi uma existência anterior. Né? Inclusive porque eu era um problema de renal crônico. Né?
tinha um problema muito sério, e aquilo para mim foi uma coisa fora do comum. E ali eu vi quanta coisa eu devo, quanto débito eu contraí lá para trás. Todos nós, né? Então hoje eu tenho que procurar divulgar o máximo possível, entendeu? Para pelo menos amainar um pouquinho, o que eu ainda tenho pela frente para receber. É a mesma coisa, todos nós aqui estamos, né, Paulo? Também nesse trabalho, também nessa quitação aí das nossas dívidas anteriores. Nós queremos muito agradecer a sua presença, que para nós foi muito especial, muito impactante mesmo, inaugurando, né, um grande trabalho que vem pela frente. E agradecemos ao ouvinte, ao telespectador que está nos acompanhando e esperamos que nos acompanhe mais vezes. Com certeza. Eu é que agradeço de coração o convite. Obrigado, seu Ezequiel. Para mim, como eu falei, foi uma honra. Nós estamos aqui começando um trabalho, né? Então, eu conto com a sua compreensão, com o seu perdão ainda, porque nós estamos num piloto, nós estamos iniciando uma caminhada que o seu Ezequiel iniciou lá atrás. Mas vamos fazer isso com muito carinho, com muita boa vontade e de todo o coração. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer e levar essas mensagens a mais pessoas, reverberar a voz do Espiritismo e de Jesus para mais gente. Deixo então o meu muito obrigado a Denise, minha companheira, aqui ao seu Ezequiel e a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima e fiquem ligados.